Boa noite. Mais uma live ao vivo aqui no Mundo Atípico. Bom, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui a luz. Boa noite, boa noite. Para quem tá entrando. Tem um pequenininho aqui. Já já a Tati entra. Quem estiver entrando, pega o aviãozinho e vai mandando para outras mães, porque vai ter muito valor, tá? Muito valor. Eu falo assim que a gente tem que aproveitar, nós, mães atípicas, para quem não conhece. Eu sou uma mãe atípica, meu menininho tá aqui. Para nós, mães atípicas, nós temos que aproveitar todos esses conhecimentos que os profissionais disponibilizam gratuitamente pra gente. Porque não é em todo lugar que tem, tá? Não é em todo lugar que a gente encontra profissionais que nos ajudam gratuitamente. Então, para quem tá entrando aqui, aproveita esse momento e compartilha com outra mãe. Eu vou deixar aqui o tema da nossa live, que é a Tati. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui a mensagem. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Oi, Tati. Tudo bem? Eu não coloquei. Desativar. Deixa eu ver se eu consigo colocar o nome. Ah, gente, como que coloca aqui o nome? Eu tô tentando, sabe o quê? Alguém sabe? Pode me ajudar? Colocar o nome da live. Oi, Tati, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Tati, eu sou profissa aqui nas lives, mas eu nunca entrei sem colocar o nome, você sabe? Sem colocar o nome do Nossa, assunto. nossa, eu tenho que fixar, né? Nunca fiz isso também, hein? Adicionar Não, morador, desativar comentários, ativar pedidos, ativar perguntas. Aqui é incluir, aceito ajuda universitário, mãe, pai. Quem tá aí? Ah, gente. Peraí, deixa eu ver aqui no vídeo, remover. Não tem. Não tem aqui, mas antes tinha como colocar. Depois, eu já tinha feito isso há muito tempo atrás, eu já tinha colocado. é. Eu não lembro com quem, daí pegou e entrou e colocou. É porque eu entrei e não escrevi. Eu já entrei em cima da hora, a Ah, gente teve um tá. contratempo. Eu peguei, entrei e falei, já estamos ao vivo. Mas geralmente eu entro, coloco o assunto antes, por quê? Para quem tá passando lá no Instagram, Tati, por que é legal colocar? Porque na hora que estiver passando lá, vai ver que a gente está ao vivo e o tema da live. Por isso que é legal Entendi. sempre colocar o tema. Mas, bom, deixa eu só me apresentar rapidinho. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiane. Eu sou aqui fundadora do Mundo Atípico Luz. Ó, a Van tem um Aí. ícone de 4 linhas e vai em detalhes. Ícone de 4 linhas. Não são aquelas três. Não tem nada a ver com os três pontinhos lá em cima. Não tem mais, ó, adicionar moderador, desativar comentários, desativar pedidos para fazer live, desabilitar perguntas. Não tem. Não tem, não. Perguntas, não tem. Não tem, Van. Vê se consegue, Lidia. Não tem, não, Van. Não aparece aqui. Será que tiraram? Cada hora o Zamberg fala uma coisa, faz uma coisa. Não tem. E aí, o que eu vou pedir para todo mundo? Já pegar e mandar aviãozinho para outra mãe, para outro pai, para avó, para o vô, para o tio, para o papagaio. Por quê? Para a gente honrar o tempo da Tati, porque é o que eu falei no início. São poucos profissionais que têm do tempo para nos ensinar, nós pais de crianças atípicas, né? No caso, crianças autistas, em relação ao processamento sensorial, que está tudo relacionado à questão da seletividade alimentar, à questão. Ixi, é tanta coisa, né, Tati? A Nossa. questão da fala, a questão motora, a questão. A tudo, está relacionado a tudo. Então,
hoje a gente tem que honrar o tempo da Tati e fazer valer essa 1 hora que ela está disponibilizando gratuitamente do dia dela, que eu tenho certeza que ela já atendeu um monte de pequena hoje e está nos disponibilizando aí. São 9 horas horário de Brasília e nós temos aqui praticamente 1 hora para a gente poder conversar e ter um pouquinho de conhecimento que a Tati tem e poder nos ajudar. Então, assim, manda para aquela mãe, para aquele pai que tem um filho autista, ou também atípico também, que processamento sensorial é para todo mundo, seja atípico ou não atípico, mande, porque é de muito valor esse momento quando a gente tem um profissional que estuda, que tem uma bagagem, que tem um know-how aí para nos ajudar, tá? Então, Tati, eu gosto de fazer sempre assim, pedir para todo mundo mandar aviãozinho, vai mandando aviãozinho, Claro, vou mandar aqui mesmo. pelo menos para quê? Para 5 pessoas, aviãozinho. Aí, mandei Vamos pelo menos para 5 mandando. pessoas para entrar conosco. E dá para mandar pelo WhatsApp. WhatsApp? Não. Tem, eu acho que como pegar o link. Dá sim, tá? Tem sim. Lá embaixo, quando você pega o aviãozinho, tem como você pegar, tem uma bolinha verdinha. É o primeiro. Se o seu Instagram tá atualizado, é a primeira bolinha de WhatsApp, dá para mandar. Ou você copia o link e manda no WhatsApp, tá? Mas dá para mandar sim, Adriane, dá para mandar sim. Então, Tati, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Por disponibilizar, como eu falei, o seu tempo. E eu vou me apresentar para quem não me conhece, para quem está entrando. Então, eu sou a Lidiane, eu sou uma mãe que nem gosto de falar muitas certificações, uma mãe bem nerd, que estuda desde muito pequena, que ama várias áreas do conhecimento humano. Eu sou especialista na área de gestão comportamental, área de marketing, e também fui fazer várias especializações para ajudar meu filho. Assim como várias mães que estão entrando aqui, que eu conheço, que foram fazer várias certificações para ajudar o seu pequeno, a sua pequena, porque quando nós, pais, recebemos um diagnóstico, é um mundo que se abre, que nós não temos conhecimento. E se a gente não estudar, a gente não consegue ajudar os nossos filhos, né? Então, por isso que a gente estuda bastante. E aí, Tati, qual que é o propósito do Mundo Atípico Luz? Ajudar crianças, tá? Seja ela típica e não atípica. Então, aqui a gente fala sobre desenvolvimento infantil, a gente fala sobre autonomia, nós falamos sobre ambiente escolar, nós falamos sobre vivência da família, seletividade. Então, a gente chama muitos profissionais para nos ajudar com vários temas. Mas, há pedidos que foram muito pedidos, nós falamos muito sobre seletividade alimentar, porque foi o que aconteceu com o Thiago. E aí, uma das maiores dores que nós temos, pais atípicos, são seletividade alimentar, desfraude e a fala, o atraso na fala, né? Então, e aí com muita ajuda, ajudando mães, pais, eu falo bastante sobre a seletividade alimentar e compartilho coisas que eu aprendi ao longo dessa caminhada. E uma delas foi saber que nós não temos 5 sentidos. Para quem está entrando, nós não temos 5 sentidos. Ensinar a gente errado, porque lá atrás não tinha uma área da vida para nos ensinar que nós não temos 5 sentidos. Nós descobrimos e sentimos o mundo com vários outros sentidos. E então, eu não falei, mas eu gosto de fazer a minha autodescrição, Tati. Então, eu sou uma mulher parda, eu tô com o cabelo solto, com um batom rosa, com a unha pintada de vermelho, tô com um brinco pérola, essa sou eu, a Lidiane, e com uma blusa preta. Tá bom, Tati? Então, queria que você se apresentasse, fizesse primeiro sua autodescrição e a gente bater esse papo que vai ser muito bacana. Eu tô muito feliz em poder compartilhar, poder conversar. Eu gosto muito de falar sobre isso, muito. Como você disse, né? Hoje foi um dia bem cheio, mas eu nunca nego uma live. Eu gosto de falar, apesar de não ter muito tempo. Eu gostaria de ter mais tempo para poder falar sobre isso, né? Para poder. Eu acho que as pessoas precisam saber mais sobre isso. Todo mundo de uma forma geral, não só, né, pais, mas todo mundo de uma forma geral. Bom, eu sou Tatiane Sanches, terapeuta ocupacional. Eu tenho a pele clara, cabelo comprido, castanho médio.
Tenho olhos castanhos, estou com um brinco, com uma blusa regata azul marinho, que é uma cor que eu gosto muito, né? Gosto de pintar as unhas de escuro, mas eu estou hoje com unhas claras. E me sinto muito honrada de ser chamada. Eu gosto de ser chamada em todos os lugares, porque eu acho que, como eu disse, precisamos falar sobre isso. Eu acho que quando a gente tem um conhecimento retido, não vale de nada, né? E falar sobre processamento sensorial é algo ainda muito pouco falado, pouco divulgado e pouco entendido, né? Como você disse, a doutora Ana Neris é uma terapeuta ocupacional que estudou o sistema sensorial e sensoriais, estudou as crianças. Então a história dela foi o seguinte: lá na década de 60, no estado da Califórnia, ela, como estudiosa, começou a observar que crianças em idade pré-escolar estavam apresentando alguns comportamentos que não eram, que eram assim, crianças típicas apresentando alguns comportamentos como tropeçava muito, como apresentava algumas aversões, algumas texturas, crianças que tinham medo, uma aversão ao movimento, uma insegurança gravitacional. O que, que é isso? Muito medo de tirar os pés do chão, muito medo de subir, de descer. E ela falou, opa, né? O que significa isso? O que é isso, né? São crianças típicas, estão apresentando alguns comportamentos e, assim, conversando também com alguns pais, os pais têm feeling, né? Os pais sabem, entendem, veem a criança. Olha, meu filho é assim, 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 mas é típico, aparentemente não tem nada, mas apresenta esses comportamentos. E ela começou a estudar. E aí, assim, dá aí bons anos de estudo de noite. É Titi, né? Titi. Titi. Ah, oi. Ah, que lindo. Beijo. Ele entra aqui, meu estagiário. Bom, e aí ela deu aí uns bons anos, né? E até hoje, né? Uns bons anos de estudo de neurociência. É um estudo bem denso, né? Por quê? Porque a gente está falando de fisiologia, a gente está falando de sistema cerebral, a gente está falando de sistema nervoso cerebral. Então, além dos 5 sentidos que nós estudamos lá na escola, nós temos aí mais 3 sentidos, né? Que é o sistema vestibular. O que é isso, né? Não é o vestibular da prova, tá? Sistema vestibular, ele é regulado por 3 ossinhos que a gente tem aqui atrás da orelha, né? Onde nos vai dar a direção da nossa cabeça, a direção do movimento dos nossos olhos, nosso planejamento motor, o equilíbrio. Nós temos o sistema proprioceptivo, que vem dos músculos e das articulações, né? Que os músculos e as articulações, eles estão... a gente faz as coisas aí automática, né? Por exemplo, eu vou escrever sem olhar para minha mão, tá? Então aí o que está acionando? O sistema proprioceptivo, o sistema tátil, né? Eu não preciso olhar para minha mão para escrever. Eu não preciso, por exemplo, pegar alguma coisa da minha bolsa sem vendo, né? Então aí os músculos e as articulações estão sendo acionadas. E tem um sistema interoceptivo aí hoje. As pessoas estão começando a falar, mas para você ter uma noção, o primeiro curso aqui no Brasil foi, se não me engano, eu fiz esse primeiro curso acho que uns 3 ou 4 anos atrás, se não me engano. Então, é um curso que veio, um pessoal dos Estados Unidos que estuda muito há mais tempo. Eu sei, é um curso, ó, para quem tá entrando, a Tati tá falando aqui, para quem tá entrando, a Tati tá conduzindo a live e falando, porque eu iniciei a live falando, olha, nós não enxergamos o mundo através só dos 5 sentidos, nós temos outros sentidos. Então, para quem tá entrando, a Tati está explicando os outros sentidos que eu tenho certeza que você não aprendeu lá na escola. E aí a Tati tá falando, como que ela chama mesmo? É a própria Ares que fala? Oi?
quem estudou toda essa ciência, essa metodologia é a Ares que fala isso. Isso, a gente fala assim, tratamento é Aires, né? Mas o nome dela é Jean Aires. Ana Jean Aires. Ah, tá. A gente fala Aires, né? Que é o Tá. último sobrenome dela. E aí a Tati está explicando para a gente como funciona esse nosso corpo e os sentidos. Então ela falou vestibular prospectivo. Fala aí, Tati. Proprioceptivo. Que nome que é esse, né? Para quem é dislexo, então é horrível falar essa palavra. Então ela está introduzindo, falando sobre esses sentidos que nós temos relacionado a tudo que a gente vivencia. Isso. E aí o sistema interoceptivo, né? Que vem informação das nossas vísceras, né? Dos nossos órgãos internos. Então, quem faz o controle de esfíncter, né? O nosso sistema interoceptivo. Né? Quem me dá aquela sensação de bexiga cheia, bexiga vazia, desfraude. Às vezes, assim, muito, não sempre, né? Aí, assim, tanto desfraude como seletividade alimentar, como você colocou aqui, a gente precisa fazer um estudo muito aprofundado, porque não está só também na questão sensorial, ela tem outras situações também, né? É a ponta do iceberg que a gente vê ali, né? Então, uma avaliação, um estudo detalhado, né, um raciocínio clínico em cima disso, que não é fácil, tá? Eu, enquanto profissional, que trabalho há muito tempo com isso, até assim, para mim, a cada criança é uma criança. Então, é um raciocínio, a criança ela muda também dias, semanas, meses, né? Ela vai mudando, ela vai aprendendo com o meio, né? E, e aí a gente é muito estudo, é muito raciocínio clínico e para a gente chegar a entender aquela pontinha que está aparecendo, né? Porque, Toda essa porque pode falar. Tati, toda essa avaliação, a Tati está falando para a gente dos nossos sentidos, mas assim, é fundamental ter um profissional. E assim, essas certificações, eu não tenho nem ideia de valores, né? Porque assim, a gente está falando de uma metodologia, então assim, são poucos profissionais, Tati, que têm essa certificação, e tem aqui, nem sei se tem aqui no Brasil, e é o que a gente tem muitas evidências científicas. Por isso, Tati, eu vou falar que você fala com o profissional, eu dou a tradução para nós pais, que às vezes não tem. Claro, importantíssimo. Aí eu vou lá, vamos lá. Então, o que a gente está trazendo aqui? Nós estamos trazendo uma profissional que tem certificação, que hoje, quando nós chegamos lá no neuro, né? O neuro dá um laudo para nós. Lembra que o profissional neuro colocou lá terapia ocupacional 2 vezes por semana com indicação. Vocês lembram disso? Justamente isso que a Tati está trazendo aqui. Por que então o neuropediatra, que eu não sabia, tá, Tati? Eu nem sabia que era terapia ocupacional. Não, minto. Antes de receber o laudo do Titi, eu já sabia o que era terapia ocupacional, estudando, e eu sabia que a terapia ocupacional ajudava na parte pedagógica. Aí eu cheguei na profissional lá que estava acompanhando meu filho, eu falei assim, olha, tem como pedir sessão de terapia ocupacional? Nem sabia. Ela, não, vamos incluir aqui. Vamos fazer a solicitação pelo plano. Fui, mas a terapeuta não tinha essa certificação. Então, ela era uma terapeuta ocupacional. Então, por que o neuro pede? Porque onde nós temos mais evidência científica no tratamento de crianças dentro do espectro autista. Inclusive, Tati, eu li muito sobre... Lá nos Estados Unidos, Tia Isa acabou de entrar. Tia Isa, por muitos anos, foi a terapeuta do Titi. E eu li muito nos Estados Unidos que lá é muito forte em relação à integração sensorial. Eu vi casos de crianças dentro do espectro autista que iniciaram primeiro a integração sensorial antes de começar qualquer terapia, porque eram crianças que nem o ambiente clínico conseguia, ninguém acessava. Então, as crianças primeiro eram reguladas para conseguir acessar um ambiente da clínica, em tudo. E aí as terapeutas ocupacionais ajudavam a criança sentir.
Porque nem no ambiente clínico, em uma clínica, na fono nem pensar, no aba, na clínica nem pensar. Então começava primeiro a terapia com integração para poder ajudar aquela criança. Então o que a Tati está trazendo aqui para gente é uma visão geral dos nossos sentidos e por que é tão importante. Porque que o neuro coloca lá no laudo do nosso filho que é importante ele fazer. Porque se os sentidos deles não tiver regulado, não tem como ele sentir o meio. Ele não vai conseguir fazer o desfraude. Ele não vai estar tudo relacionado à questão da alimentação, a questão do movimento, pedalar, subir as escadas, colocar o pé no chão, poder brincar num parquinho, poder brincar, estar no ambiente escolar, que tem muitos estímulos sensoriais, demais no ambiente escolar. Então, assim, é tudo isso que a Tati está falando, assim, para dar um olhar mais amplo aqui no nosso vocabulário, Tati. Vocabulário do pai e da mãe. Não, é isso, né? A gente não tem, as pessoas hoje está sendo falado mais sobre isso, né? Ainda é muito difícil, sabe, Lidiane? É muito difícil esse olhar ainda. Por quê? Porque nós banalizamos, ainda a gente coloca algumas situações como frescura, né? Ah, mas eu era assim também, né? Eu enquanto pai ou mãe. E eu não, assim, não julgo. Por quê? Porque a gente não tem informação, né? A gente não sabe, a gente leva a questão do transtorno como, por exemplo, um nome. Nossa, é transtorno. Me dá um certo medo, né? A doutora Ana Diners, lá atrás, ela não estudou com os autistas. Ela estudou com as crianças em desenvolvimento pré-escolar. Depois, com esse boom aí, né, agora a gente tem aí a terapia de integração sensorial. Por quê? Porque a pirâmide do aprendizado, qual que é a nossa base? A nossa base é o fortalecimento mesmo dos sistemas sensoriais, porque é ali que começa tudo. Uhum. Nós fazemos tudo muito automático, por isso que a gente não consegue entender exatamente como funciona, né? Então, por exemplo, eu escrevo automaticamente, né? Eu pego um copo e trago a boca automaticamente, eu ando automaticamente, meu planejamento motor para andar, né? A marcha, por exemplo, eu piso o calcanhar, depois eu vou para os dedos, isso é automático, né? A criança que pisa em ponta de pés, por exemplo, pode ser algo sensorial ou não. Então, assim, não dá também para levar tudo na conta do sensorial, mas nós somos seres sensoriais. Todos somos seres sensoriais. Então, uma das coisas assim, eu me coloco muito no lugar quando eu vou explicar alguma coisa para os pais. Eu me coloco muito no lugar porque eu sou extremamente sensorial, eu sou extremamente hiperreativa. Eu tenho aí um misto, né, de hipersensibilidade, de hipossensibilidade, né? Que nomes são esses? Mas são alguns tipos de perfis sensoriais que a gente tem. E como que eu cresci utilizando estratégias interiores para eu conseguir me regular no espaço, né? Uma criança dentro do espectro, aí já tem, né, 99, tantos por cento, aí a gente tem crianças com transtorno de processamento sensorial e que precisam vivenciar o corpo nesse espaço. Então, chegam as queixas, né? O meu filho não consegue comer, o meu filho não consegue pegar no lápis para escrever, não tem uma boa caligrafia, ou meu filho, nossa, é desajeitado, tropeça no próprio pé, não gosta de se sujar, tem crianças que são tão hipersensíveis que elas sentem dor física. A dor é física. A gente não consegue entender. É como se, por exemplo, passasse uma moto, né, com barulho muito alto na rua e aquela dor que dá no ouvido, né? Então, uma criança que tem uma hipersensibilidade, ela pode chupar um picolé e sentir dor na língua. Então, é algo muito sério, né? É algo que a gente se preocupa
estudando, né, a integração sensorial, a gente se preocupa para trazer uma informação fidedigna, né? O tratamento ele é muito sério. O tratamento não é uma simples estimulação sensorial, né? O tratamento ele foi preconizado pela doutora Ana Diners. Ele foi estudado, né? Envolve muita neurociência por trás disso. E ela também estudou os equipamentos, ela também inventou os Ah, equipamentos. tem isso também, Ela Tati. tinha um Ah, marido, sim, o marido dela era. Agora, ele trabalhava lá com a parte de engenharia, marcenaria, e ele. Opa, e ele confeccionou os equipamentos. Né? E ela, olha, eu quero um balanço assim, 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 que faça esse movimento. Eu quero um skate, um escorregador que promova esse estímulo. Né? Eu preciso que trabalhe isso. Então, ela preconizou e ela inventou o tratamento, né? Por isso que fala terapia de integração sensorial de Ayers. O que é uhum, diferente de você falar que faz integração sensorial só. uhum. Então, de Ayers é diferente. Você tem que seguir as medidas de fidelidade. Tati, falei a vida toda errada a palavra. Eu sempre falei Ares. Falei a vida toda. Mas é isso. Mas é que Aires a gente fala brasileirado, Ah, né? É assim tá. mesmo, viu? Aires é Não, brasileirado. Tati, então, daí um parênteses. Vivência aqui, rotina de mãe, tá? Aham. Quando eu conheci as meninas, quando eu tive ajuda de profissionais, tanto na parte de desenvolvimento motor, tanto a parte sensorial, primeira coisa que eu fiz foi ajudar meu filho primeiro foi feito toda uma avaliação para saber quais os sentidos, qual era o perfil sensorial do Thiago, para quê? Para que eu pudesse ajudar ele a se regular no ambiente. Primeira coisa de casa. Primeiro lugar que eu fui tentar ajudar meu filho a se regular no ambiente dele era na casa dele, na nossa casa. E aí, o que eu fiz? Eu já postei várias vezes aqui as ferramentas que a gente tem, eu falo as ferramentas sensoriais para ajudar o Thiago. Nós temos pula-pula. Eu lembro, foi um dos primeiros equipamentos que eu queria comprar. O Thiago, ele se regula muito pulando. Aí, ô Thiago, não tô falando toda criança autista, porque eu sei que tem criança autista que tem pavor de pular. Vai dependendo do perfil que você falou, né, Tati? Tem uns perfis da criança. Nós temos o pula-pula, nós temos o jump, que foi o primeiro que eu comprei antes do pula-pula, que o pula-pula meu sogro deu pro meu filho, enorme, é enorme o pula-pula. Mas aí eu fui lá e comprei o jump. Aí eu comprei um pula-pula, que é um jumentinho, é um cavalinho para ele pular. Rede, Tati, aqui em casa nós temos a rede normal. É igual casa de índio. E eu moro em casa, é quintal, tudo grande, sabe? Mato, sabe? Rede, balanço de rede, o balanço. Eu só falta fazer um parque enorme. Meu sonho é fazer um parque enorme, enorme aqui. Justamente para trabalhar essas questões sensoriais e é o que regula. O Thiago, lá no início, nós conseguimos fazer atividade com ele em casa, ele só balançando, Tati. Ele, um ano e pouco, eu balançava ele para fazer atividades com ele. Porque só assim que ele ficava. Ele não sentava, ele não parava sentado. E aí foi no balanço que a gente conseguiu as primeiras coisas. Então, assim, essas ferramentas não é nada comparado a uma sala de integração sensorial, que eu acho a coisa mais linda do mundo, mas são ferramentas que a gente pode ter em casa, além de massinha, além de tinta, além de brincadeiras com água, terra, areia, são às vezes coisas, ferramentas, brinquedos que dependendo do perfil da criança, a gente consegue ajudar a criança a se regular no ambiente. Hoje mesmo, eu fui agora à tarde na reunião com a escola, porque nós colocamos garrafinha sensorial para o Thiago no ambiente escolar. Garrafinhas, uma caixinha com várias coisas sensoriais para ele, nesse processo início de ano, adaptação no ambiente escolar, tudo novo, né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente em relação às ferramentas, como que eu falo, enriquecer o meio dos nossos filhos. Como que a integração pode ajudar nós pais a enriquecer esse meio, favorecendo a questão sensorial do nosso filho, para ele ficar menos irritado, conseguir fazer acomodação sensorial, não sei se seria isso, mas ajudar no ambiente que nós temos, que a gente proporciona para o nosso filho. Como que a integração ajuda nós nisso? A ideia é essa,
né? A ideia, a gente quer que os pais reflitam sobre isso, né? Porque nós temos uma sala, né? A gente faz um tratamento, né? As acomodações sensoriais, elas não vão substituir o tratamento, porque o tratamento é um tratamento, né? Uhum. Mas a gente pode ajudar sim no ambiente de fora. E aí a gente chama isso de acomodações sensoriais. Para a gente regular a criança dentro do que a gente observa de perfil ali, né? Se ela fez uma avaliação com um profissional e a gente já sabe qual é o perfil dessa criança, fica mais fácil. Mas caso tenham pais aí, né, que ainda não conseguem saber, não conseguem ainda, não fizeram uma avaliação, a gente tem que tentar entender os filhos, tentar escutar o que a criança está buscando naquele momento, né? E hoje se fala muito, né? A gente, na internet, a gente vê tantos equipamentos para comprar e a gente acaba, às vezes, comprando tanta coisa e não usa sem saber usar, né? Mas eu costumo falar, assim, um balanço é uma das coisas, assim, que você precisa ter em casa, mesmo que sua criança não use, tá? Porque a doutora Ana Diners, ela já falava, o balanço é o alimento para o cérebro. Quando eu falo de balanço, estou falando de movimento, né? Você ter o balanço ali, ótimo, você vai dar movimentos para frente, para trás, né? Você pode variar na velocidade, na direção, no ritmo, né? Fazer a criança projetar o corpinho dela para frente, né? Balanço você trabalha muita coisa. E as crianças que têm aversão ao movimento, você pode simplesmente começar com pequenos movimentos, não em cima do balanço. Com pequenos, o que é o pequenos movimentos, por exemplo? Um serra-serra no colo do pai e da mãe, Uhum. né? Porque isso a gente está movimentando ali os ossinhos, que é do E sistema ajuda vestibular. o contato visual, o serra-serra-do. Muito. O movimento ele ajuda com o contato visual. Por E... que ajuda? Porque o movimento dos olhos é regulado pelo sistema vestibular. Olha Quando aí. eu coloco a criança no balanço, a tendência da criança é olhar mais para mim, porque eu estou trabalhando ali com a regulação também Então, por dos isso que eu consigo olhos. usar as palavras do Thiago, eu consigo. Tati, balanço. Balanço, cantando para ele na rede. Tem isso aqui É também. isso. Balanço, cantando, puxa do vovô. E aí ele, vovô, mas assim, porque ele tá me olhando, porque exatamente que ele não quer que para. E aí você fala, no caso, no uso o balanço, tá? Mas nesse caso, eu tô falando especificamente da rede. E aí ele deitado e vou, serrador. E ele o tempo todo olhando, tendo contato visual comigo. Olho e boca. Entendi. Quando, por exemplo, a questão também da fala, ela também, a fala é um planejamento motor fino, né? Uhum. Então, a gente tá ali no balanço, trabalhando planejamento motor grosso, né? A fala também é influenciada pelo balanço, porque eu tenho ali ritmo, eu tenho direção. E a criança, normalmente, que ela solta, que ela ainda está na fase de soltar algumas palavrinhas, o que eu faço? Palavrinhas não, vamos dizer alguns balbucios, né? Eu aproveito o contato visual que ela tem comigo no balanço e ela vai, por exemplo, soltando aí algumas. Então eu olho para ela e imito ela. A tendência é ela me olhar e prestar mais atenção, né? Isso é muito real, acontece muito isso. A criança está lá soltando as palavrinhas, os, ali os balbucios dela, ou uma palavrinha ou outra, né? E você aproveita para imitar ela. Então ali você já gerou uma conexão, a criança já se percebeu ali. E aí Então, em você. casa, colocar, em vez de colocar um monte de brinquedo, e aí você vai gastar lá R$ 200, um monte de brinquedo, olha, comprar um balanço para o nosso filho. Isso aí é dever de casa. E assim, é R$ 50 o balanço. Balanço que, assim, tem um balanço do Thiago, que era aqueles de madeirinha, sabe? Ele ganhou com um aninho. A gente usou tanto, Tati, tanto de madeirinha, que acho que é R$ 30, R$ 40. E assim, não tem, R$ 40, é um valor menor que uma pizza, às vezes, um balanço. Não precisa ser um E balanço mais aí, caro que esse.
A gente vê crianças que, assim, ah, mas meu filho não gosta de balanço. Aí você tem que entender se é uma insegurança que ele tem, né? Se tem uma hiperreatividade, medo daquilo, ou se ele não, a criança não consegue se controlar, ela não consegue o que saber, ela não sabe o que fazer com o corpo dela no balanço. A gente fala que não tem controle postural. Sim. Então, se a criança não sabe o que fazer, ela não vai querer sentar. Não vai fazer sentido para ela. Mas aí, por exemplo, não quer subir no balanço. O que a gente pode fazer como movimento? Uhum. Pular com ela no colo. Se é uma criança um pouco mais aversiva, pula com ela, faz pocotó, né? Coloca ela, faz o serra-serra. Se ela não tolera muito que a cabeça, Vai, volta. que deite a cabeça, vai aos pouquinhos, né? O rolar também é algo Pular. muito importante, né? A bola de pilates, que é assim, Ai, normalmente é muito acessível para esqueci as de falar. pessoas. Ô, Tati, bola de pilates. Esqueci de falar. A bola de... Porque estourou, esqueci de falar. Mas bola de pilates. O lead, quanto que custa uma bola de pilates? R$ 65 na Shopee. Uhum. 65. E também é outra façanha, assim, que, gente do céu, é muito bacana. Tô falando também mais pro perfil do Thiago, para ele tentar se regular vários movimentos. E o que você falou da rolagem, Tati, dica também para os pais, brincarem no tapete, brincando, rolando a criança. Cansamos de fazer isso, para ele rolar, brincar no colchão, brincar no tapete. Essas atividades, principalmente da percepção do corpo, né? Para sentir esses abraços também, massagens, né, Tati? Massagem. A gente está falando muito de um sentido extremamente importante, que é o sistema tátil, que é o primeiro sentido, né? Uma criança você vai perguntar, né? Mas como às vezes uma criança que não está dentro do espectro, né? Como que ela, o que causa transtorno do processamento sensorial? A gente ainda não tem todas as respostas para essa pergunta, mas uma das por isso que a gente faz um estudo de todo o desenvolvimento, de toda a história do desenvolvimento da criança, né? Mas o sistema tátil, ele é o primeiro a se formar. E a gente, a criança, ela sendo retirada antes do útero, prematuramente, a formação do sistema tátil ficou incompleta. Então, pode ser também uma das causas de transtorno de processamento sensorial em crianças típicas, Então, né? então, prematuros têm mais tendência a ter transtorno do processamento sensorial. Tem, tem. Porque ele foi tirado ali daquele ambiente, onde ele precisaria ficar um pouco mais para desenvolver mais. Então, são crianças que não gostam muito de toque, por exemplo, elas ficam em incubadoras mais tempo, né? Sim. Elas ficam um tempo sem o toque mínimo, e aquilo tinha que estar sendo aflorado dentro da barriga da mãe, né? E aí acaba se tornando uma criança mais aversiva, né? Acaba tendo aí o diagnóstico de transtorno de processamento sensorial, tá? Não sempre, mas na maioria das vezes. E aí, falando, né, das acomodações, voltando nas acomodações sensoriais, a gente quer fazer com que os pais reflitam sobre isso, entendam, né? E um bom terapeuta ocupacional que trabalha com isso precisa saber explicar isso para os pais, precisa saber explicar qual é o perfil da criança e o que o pai pode ajudar dentro de casa. Não existe essa de, você não vai saber fazer, né? Eu faço aqui em sessão. Não, a gente tem que ajudar os pais a fazerem isso. A gente Até precisa porque falar mais sobre isso. consegue, Tati, aqui tem muitas mães que seguem aqui o perfil, o Mundo Atípico, muitas não são daqui, não são de Campo Grande, tem muitas mães do interior, interior que nem tem APA, tá, Mari? São todas as ATs, não tem, piorou o profissional de integração, não tem. Então, Ou às vezes quando consegue liberação do plano, consegue uma sessão, ou o terapeuta tem um dia só, então às vezes tem um monte de coisa que nós conseguimos fazer em casa, os pais, nós, né? Às vezes eu falo 30 minutos no dia, faz tal atividade, brinca lá com a massinha, pega lá a água, pega o balanço, né? Para complementar, para ajudar o nosso pequeno, a nossa pequena em casa, utilizando as ferramentas que nós temos. Eu tenho um ditado, Tati, que eu aprendi, é melhor feito do que é melhor mal feito
do que não feito. Melhor mal feito do que não feito. Porque a gente tem que utilizar as ferramentas que a gente tem agora. E aí, com o auxílio do profissional, ó, faz isso, pode fazer aquilo, igual uma live dessa, eu queria. E assim, eu sou muito grata quando eu entrei numa live dessa, eu tinha acabado de receber o diagnóstico do meu filho, ter entrado numa live dessa, que foi com a Carneiro, que é especialista em integração, tal, que assim, foi através dela que eu também aprendi sobre integração sensorial, que eu não entendi o que era isso. Então a gente consegue sim, não precisa ter toda a sua experiência, mas de alguma forma ajudar o nosso filho, né, com algumas atividades em casa. Mas assim, eu falo, né? Nós temos a experiência ali teórica, né, e prática dentro da sessão, mas os pais, eles têm toda a vivência dentro de casa com os filhos, né? Os pais conhecem muito os filhos. E acabam que a gente dentro de casa, você vai fazendo ali, um abraço, eu entendo que melhora o meu filho, né? Meu filho gosta de massagem pelo corpo, de aperto, né? Então, eu tô entendendo que ele gosta disso, então eu vou fazer mais isso para acalmar a minha criança, né? A gente tá falando aí, o sistema tátil, ele é muito aconchegante. A tatopressão, né? A tatopressão é você fazer pressão, assim, né? Não é com aquele dedinho, daquele dedinho, aquele belisco, não. É você fazer uma pressão, é muito aconchegante você fazer isso com a criança e normalmente as crianças gostam disso, de pressão mais forte. Se for uma pressão muito leve, tipo cosquinha, se for um tato leve, tipo cosquinha, normalmente vai desregular a criança. Mas se você dá uma pressão maior, né, em forma com a mão em conchinha, você faz isso aqui na criança, normalmente à noite para regular, é muito bom. Nível de alerta. Diminuir aqui o nível de alerta da criança. Eu fico o tempo todo. Então, estratégias, fiz massagem no pé, na mão, massaginha, até olhinho, um olhinho para fazer massagem, vai acalmando, cobertorzinho para aconchegar. Um cobertor mais pesadinho no corpo, né? Assim, para ajudar essa regulagem. São algumas estratégias que a gente consegue fazer, né? Consegue ajudar, porque vai melhorar no sono, nesse sono reparador, dormir bem, acordar no outro dia bem, né? Porque às vezes a criança não consegue. Às vezes, a gente tem muita estratégia para usar com conhecimento, que uma delas é a integração, do que dar um remédio para a criança dormir. Às vezes, a gente pode conseguir essa preparação bem antes do sono. Em alguns tipos de acomodações que a gente já consegue fazer antes, né, Tati? De ir para a cama. Já para ir... Como que faz, Tati? Diminuindo essa... nível de alerta da criança. Nível de alerta. O nível de alerta da criança para ela poder dormir bem, conseguir dormir, ter uma rotina ali do sono bem, sem precisar dar um medicamento para a criança dormir ou algo parecido, sendo que a gente pode utilizar estratégias com a criança, né? Uma das coisas que, assim, que eu tenho observado, que tem funcionado bastante com algumas das minhas crianças, eu não sei se você já ouviu falar em batidas binaurais. São umas músicas, são batidas, né, que numa baixa frequência, por exemplo, as batidas binaurais em 428 Hz, elas são mais para você colocar no ambiente noturno ali no quarto do filho, coloca ali no seu ambiente, ou você pode colocar no fone, se ele aceitar. Então, são batidas binaurais que induzem ao sono. E as de 528 Hz, você pode colocar, se ele aceita o fone, né? Ou no som ambiente dentro do carro, de um trajeto para o outro, né? Para a escola, para a terapia, coloca aquele som ambiente. É para regular, é para trazer mais um relaxamento. E tem funcionado bastante. E isso é tudo eu tenho tido. Agora que está vindo muito mais essas informações aqui para o Brasil, porque lá fora utiliza muito. Tem minerais. Não, como que fala? Binaurais. Bineurais. Lá fora. Ela colocou bineurais, não, é binaurais. B-I-N-A-U-R-A-I-S. É bi, de bola. Lá fora, utiliza-se muito quem estuda biohacking, que é o hackeamento de tudo que a gente pode hackear do nosso corpo para a gente ter mais vida, conseguir viver mais e tudo mais. Então, lá tem muitos estudos sobre isso, sobre as frequências para ajudar
na nossa exposição e também disposição e também um sono reparador. E aí é onde eles falam até mesmo dos óleos essenciais, os óleos que melhoram o nosso sono, um ambiente mais climatizado, porque tá tudo relacionado, porque assim, quando eu falo assim, o óleo essencial tá ligado ao quê? O cheiro. Aí o cheiro. Daí, quando eles falam lá sobre o que nós precisamos dormir no ambiente climatizado, friozinho, tá ligado ao quê? Ao nosso sentido. Óbvio que a gente vai dormir muito melhor num ambiente mais aconchegante, com um cheiro mais agradável, porque tá ligado aos nossos sentidos. Tati, para mim, foi um divisor de água entender todos esses sentidos, de como a gente, até para me entender. Hoje eu sei o porquê, quando eu ia em palestras, quando eu ia palestrar, muitas pessoas. Hoje eu sei por que eu ficava exausta. Ou no outro dia, Tati, parecia que eu tinha bebido todas. Sem ingerir uma bebida alcoólica. No outro dia, eu tinha muita ressaca. Uma ressaca era muito estímulos que eu enfrentava em ambientes que tinham muitas pessoas, palestras com muitas pessoas, o ambiente, evento assim enorme, porque a todo tempo eu estava recebendo muito estímulos. Aí, assim, academia, que tem muitas pessoas falando, eu já entro com fone de ouvido. Então, assim, hoje eu consigo utilizar de várias ferramentas para me ajudar em relação a me regular em relação aos sentidos. Mas, dependendo, alguns cheiros para mim é insuportável. Eu não consigo ficar no ambiente. Assim, não consigo. Não consigo ficar em alguns ambientes, dependendo o tipo de cheiro que tem. E eu sinto de longe. É uma coisa assim, apurado, não sei, meu fato, não sei quantas vezes mais. E aí eu não consigo. Só que eu falo assim, eu sou adulta, eu falo, olha, tal, não consigo ficar aqui. Eu vou lá para fora. Ou em salas de clínica, trabalhei muito nas salas de clínica. Trabalhei muito, muito, muito. Quando começava muito barulho, as meninas já falavam, abre a porta aí para a Lid poder trabalhar, para sair um pouco do som, porque senão, nossa, era o pavor. Aquele muito estímulo. Então, assim, você pensa, hoje a gente tem muita informação para entender o aluno. Olha, tem como levar, então, um fone de ouvido para o aluno no ambiente escolar? O Thiago não gosta de fone, ele não gosta. Tem várias estratégias que daí vocês, como profissionais, podem nos ajudar, principalmente o ambiente escolar, que é um ambiente que não é tão... É diferente de terapia, né? Não é tão... tem um intervalo... Controlado, essa palavra, controlado. Não é tão controlado. Tem fone de ouvido, tem essa caixinha sensorial, que às vezes tem ferramentas sensoriais ou alguma outra coisa estratégica que os professores podem ajudar essa criança a se regular no ambiente escolar, porque não é um ambiente controlado e é muito estímulo. Intervalo, então, só que assim, eu falo, hoje adulta eu consigo falar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu não tô bem, o que eu não tô sentindo bem, o que às vezes tá me dando ânsia de vômito. Eu consigo falar. Daí imagina uma criança que tem um transtorno de processamento sensorial que não consegue falar. Aí entra a irritabilidade, a agressividade, e ela não está conseguindo expressar. Aí ela tenta se comunicar de alguma forma, né? Gritando, chorando, batendo, porque aquele ambiente, eu falo assim, principalmente escola. Porque os outros ambientes, a maioria é controlado, eu tenho o pai e a mãe, porque nós pais, a gente conhece o nosso filho, sabe quando ele está bem. Conhece o perfil, sabe? Agora, no ambiente escolar, é um desafio, né? Tanto para os professores, que às vezes, Tati, não tem esse conhecimento, assim, e aí não consegue ajudar o aluno, né? A conseguir. E o manuseio mesmo, o manuseio disso é difícil. É muito difícil, porque imagina, né? Aqui no ambiente controlado, já é difícil, né? Porque, como eu falei, não é uma receita de bolo, tratamento não é receita de bolo, é raciocínio o tempo todo. É você raciocinando em cima da criança, mas por que a criança apresentou esse tipo de comportamento? Qual foi o motivo disso, né? Será que realmente é um comportamento já instalado, ou é algo sensorial, ou é algo fisiológico? É uma infinidade. Não dá pra gente colocar tudo na conta do sensorial e nem assim um ou outro, né? É uma infinidade de coisas que pode estar acontecendo. Então, na escola também é um manuseio difícil. Por isso que a gente sempre tem que estar, quem assim tá nessa área mesmo da educação, precisa
Você precisa ler, precisa se aperfeiçoar, para a gente dar mais qualidade de vida para as crianças. O porquê nas escolas, quando tem, por exemplo, apresentação de final de ano, né? Às vezes querem colocar tudo dentro da mesma caixinha, né? Eu quero que É. faça esse tipo Nossa, de, apresentação. de apresentação, ali copiar, né? Todos fazerem o mesmo modelo Ai, ali, meu Deus, né? por favor. Então, cada Por ser favor. humano é de um jeito, e assim, a gente precisa entender mais o que aquela criança está querendo nos dizer, né? Aham. Ela tem o jeitinho dela, né? E tudo bem. Todos nós temos o nosso jeito, porque senão a gente fica batendo muito ali murro em ponto de faca Graças a e não vai para frente. né, o Tati, cada um tem a sua singularidade, nós somos seres É, únicos, e a gente precisa aprender que, assim, eu falo que os nossos filhos, a percepções, quando a gente entende isso também dá uma virada de chave na nossa cabecinha, quando a gente entende que os nossos filhos, a percepções de mundo, de entender por conta desse sentido muito aguçado, é muito diferente. E assim, eu falo, essa percepção, esse barulho que às vezes nossos filhos vê o pai tá chegando, a mãe tá chegando, eles já escutam um barulho de carro lá da esquina e já vão pro portão. Aí você vê, mas por que você tá no portão? Isso aconteceu em casa. Por que você tá no portão? Aí era o pai chegando, que ele já escutou o barulho lá dos quiões, escutando o barulho do carro, o motor do carro. Ou crianças dentro do espectro que conseguem entender, com esse menininho, ele consegue saber a marca do carro pelo som do motor. É incrível. Porque tudo relacionado aos sentidos. E aí, em relacionado à seletividade alimentar, Tati, essa questão que você falou, né, desses nossos sentidos, como isso acarreta, se os pais não saberem procurar ajuda para entender o perfil sensorial da criança, como ajudar a criança, porque vai estar relacionado a questões sensoriais de não comer. É complexo? É. Mas envolve eu falo que envolve sempre uma investigação. Eu falo que os pais, eles precisam ter esse olhar mais científico. Acaba que a gente vira pesquisadora, cientista, para entender junto com os profissionais, e quando a gente encontra esses profissionais que têm essa bagagem, que têm esse conhecimento, que sempre estuda, a gente vai sendo mais assertiva no tratamento. Por quê? O nosso filho não pode ser teste. Então, quando a gente fala, tem ciência, tem comprovação científica, integração sensorial, é porque foi testado, foi validado, tem dados, tem fatos. A gente não vai fazer algo com o nosso filho que é um teste. Né? Aí, quando a gente encontra profissionais como você, que nos ajuda a entrar nessa investigação de como ajudar o filho, é uma bênção. Os caminhos, sabe? Porque encurta o tempo que o nosso filho vai melhor se desenvolver, melhor tendo autonomia, que é o que a gente sonha para o nosso filho. A gente sonha, não sei se você é mãe, Tati, mas o que a gente sonha é que o nosso filho seja feliz. É isso que todo pai, que mãe. Eu quero que o filho. Você quer o que do seu filho? Quero que ele estude em Harvard? Eu quero que meu filho seja feliz. Eu quero que meu filho seja feliz, tenha autonomia dele, né? Dentro do que das possibilidades dele. E quando a gente encontra profissionais que vai nos ajudando nesse processo de investigação, como eu estou falando, seletividade, o desfraude. Às vezes a criança não consegue fazer o desfraude, não é por comportamento, não é só com a ajuda do análise do comportamento, com a aba. É a parte da integração, certo? E assim também com a seletividade. é isso. A gente tem que ter esse olhar, né? A gente tem que tentar entender a criança. O que ela está querendo trazer para nós ali naquele momento? Não é não dar limites. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque falar de sistemas sensoriais é algo muito sério. Como você falou, um estudo, né? A neurociência. Ainda muitas pessoas não conseguem entender isso e colocam na base da frescura, mas é algo muito sério. Por quê? Se eu trabalhar, o trabalho de integração sensorial de ERS é diferente de eu fazer um trabalho de estimulação. Porque assim, a diferença é uma criança que não gosta muito de pegar em texturas, né? E aí isso pode estar causando uma seletividade, por exemplo. Então eu preciso fazer repetidas vezes aquele trabalho numa textura, que daí a criança já vai me dar uma resposta. Então eu vou fazendo repetidas vezes todos os dias. A criança ela pode pegar a versão daquilo. Então, né? Ou seja, ela Aí
vai pegar aversão, porque está liberando cortisol no cérebro dela o tempo todo. É uma resposta negativa que está liberando e ela vai pegar uma aversão. Quando a gente tem um diagnóstico de defensividade tátil, uma defesa tátil, a criança às vezes ela pode, os pais podem até trazer assim para nós. Ah, mas ele brinca com a massinha, ele brinca com a moeba, ele brinca, ele se suja, mas qual é o olhar qualitativo em cima disso? Né? Que aí é a observação clínica. A gente, para você ter uma ideia, a gente está observando o comportamento da criança o tempo todo no brincar dela naquele sentido, né? E até o que está acontecendo no sistema nervoso central dela, que a gente tem ali autônomo, sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, como que está sendo, o que o corpo da criança está falando naquele momento? Então, o olhar é muito minucioso, porque ela pode pegar, mas o corpo dela tá me falando outras, tá me dando ali outro tipo, uma vivência ali que ela tá tentando, mas o corpo dela não tá conseguindo processar aquela informação. Então, o tempo todo, por exemplo, ela tá ali movimentando ali com as duas mãozinhas, mas uma mãozinha tá com a mão mais fechada, ou ela tá com a mão mais para trás. Tem crianças que normalmente babam, e isso daí é uma observação mais estruturada, normalmente ela baba. Normalmente ela fica com a pupila mais dilatada. Então a gente está olhando ali puramente o sistema nervoso central ali. Então ela pode estar uma pupila mais dilatada, ela pode estar com a mão um pouco mais suada. A posição do corpo, né? A É tanta posição coisa. do corpo Tanta coisa. Então, assim, de fato, ela brinca, mas como que está sendo esse brincar? Como é que está sendo a resposta no cérebro dela em cima disso? Por isso que eu falo, é algo muito complexo. É algo que você tem que ter muito estudo, um olhar muito clínico e os pais estarem abertos também para esse tipo de conversa, né? Porque ainda tem, a gente vê muito isso, né? A gente vê muitos pais, mas eu era assim, né? Frescura e acaba, assim, a criança acaba gerando um sofrimento interno muito grande, né? Resolver com espada de São Jorge. Tem muito isso, tá, Tati? Ah, não, mas Resolver eu vou forçar, né, um ah, pouquinho esse alimento, né? igual eu falei assim, nós adultos, que assim, tem a questão de algumas questões sensoriais e tudo mais, a gente consegue expressar, a gente consegue falar. E a criança pequena que não consegue? Qual é o sofrimento que a criança tá, principalmente no verbal? Qual é o sofrimento, ou que não consegue se falar o que tá sentindo, né? Qual o sentimento que essa criança tá tendo e ela tá sendo exposta a algo, né? Normalmente, assim, a gente, quando a criança é muito hipersensível, né, menos é mais. Então, quanto menos informação eu der, é mais. A gente não vai estar inflando o cérebro dela ali, né, o potinho dela de informações. E a tendência é se regular mais. A gente, dentro da seletividade alimentar, né, a gente vê assim muitas questões de muitos pais falando, mas eu preciso que meu filho coma. Sim, eu entendo, isso a gente acolhe isso, né? Mas se fosse assim, Lidiane, se fosse fácil, né? A gente falar, não, todo dia você tenta dar isso aqui, né? Mesmo a criança não querendo. Se fosse fácil, se fosse funcionar, seria maravilhoso, né? Só que a gente precisa, talvez, acho que o trabalho maior é com nós mesmos, né? É com nós, enquanto pais, a gente, né? Porque menos é mais. Tati, deixa eu te falar. Eu tive seletividade alimentar, assim, minha mãe não teve esse conhecimento que eu tenho, né? Mas, assim, até eu mamei peito até os 4 anos. Por quê? Aí eu falava, mas mãe, como assim? Você é doida? 4 anos de idade, criança, você não tinha vergonha, né? Filha, era você tomava só leite. E ela fala que era leite de peito, um biscoito, que aí tinha um certo biscoito e suco, só o suco da Xuxa. Só o textura, o sabor, era único, só específico, e um tipo de biscoito e o materno. E ela falava assim, bom, você tava gordinha, tava bom.
E assim, era o que naquela época ainda, interior, não sei da onde, assim, era o que tinha. Eu sou do interior de Rondônia. E era o que dava. Então, mas por quê? Eu tinha seletividade alimentar. E aí não era qualquer coisa que eu comia, não. E questão sensorial, a Então, textura do ambiente, a forma, o gostar de ficar ali no peito da minha mãe, né? Eu não sei como fala, esse movimento de chupetando o peito da mãe. muita muita coisa ainda assim ali, né? E aí eu carrego ainda muitas coisas, principalmente com muito estímulo. E eu sou e eu busco o tempo todo. Quando eu casei com meu esposo, ele falou assim, eu já morava sozinha, ele entrou na minha casa, aí ele perguntou, amor, e o seu sofá? Cadê seu sofá? Aí eu falei pra ele, sofá pra quê? Aí ele, uai, pra sentar, né? Pra assistir TV. Eu falei, não, não preciso sentar. Tati, eu não parava quieta. Parar igualzinho meu filho. Assim, parar quieta, pra mim, sempre foi algo assim, um desafio para mim, parar quieta. E eu busquei Sim. estímulo. Então, graças a Deus, e assim, eu recomendo muito, se um pai tiver condição de colocar o filho no esporte, praticar, por isso que a parte motora do Thiago, inclusive amanhã, para quem estiver aqui amanhã, a Grazi vai estar conosco, falando sobre psicomotricidade, quanto isso é importante na vida do nosso pequeno, está tudo ligado com integração, está tudo ali, ó, casinha, tudo, esse movimento. Fala com o papai. Esse movimento está tudo ligado. Então, assim, foi uma das coisas que me regulava. Era o tal do. Sempre me regulou, foi fazer esporte, né? Tati, caminhando para os finais, a Elaine está perguntando: suplementos é importante também, porque falta de vitaminas também gera enjoo, porque falta de vitaminas também gera enjoo a alimentos. Ela está perguntando. Eu acho que ela está afirmando, né, que a falta de vitaminas gera um enjoo a certos Ah. alimentos. Certos alimentos causam enjoo. Eu entendi isso. Ó, suplementos são importantes, é para todo mundo. Suplementação, por isso que tem que fazer exames, né? Para ver como é que tá a nossa tabela nutricional. E, inclusive, logo, logo nós teremos uma nutricionista, a Van vai estar com a gente falando sobre essa parte. Eu acredito que na semana que vem. É uma equipe, né? É, Assim, é uma equipe. para A falar gente sobre tem que, por suplementação. exemplo, quando chega um caso de seletividade alimentar, para mim, eu vou fazer um rastreio ali. Vou falar, bom, olha, a minha parte é essa. Se eu observar que precisa ser, né, trabalhado dentro de questões sensoriais, eu vou trabalhar. Senão a gente encaminha ou fica comigo e com outros profissionais, porque um só profissional não Tem uma resolve, não questão, adianta. mas é extremamente importante, tem que ter, tá? Então, Tati, mas é muito assunto. Essa parte de suplementação é eu também mais de Muito. live. Tati, para quem eu queria agradecer seu tempo. Eu sei que tá todo mundo já cansado. Tati, nós atingimos mais de 20 pessoas online numa terça, Olha que uma maravilha, quarta-feira, gente. né? 9 horas da noite aqui em Campo Grande, nós falamos de Campo Grande, 10 horas, horário de Brasília. Então, assim, tem muitos pais com sede de conhecimento, querendo ajudar os filhos em casa, com ferramentas, da forma que dá, com que a gente consegue pagar, com que, sabe, com o nosso esforço, porque a gente quer ajudar o nosso filho. Então, assim, tem muitos pais. Então, Elaine, fica aqui semana que vem nós teremos lives com uma nutricionista que ela vai falar sobre suplementação, tá? Eu acredito que na quarta-feira. Segue nós no Muda Tipo que você vai saber a data certinha pra gente falar sobre esse tema. Então, Tati, queria te agradecer. Muito obrigada por compartilhar conhecimento conosco. Dividir, sabe? Eu acho que é isso que você falou, em compartilhar conhecimento, porque você tem conhecimento, a gente não pode reter o que a gente tem para ajudar e transformar a vida das pessoas, que é exatamente isso que eu falo que os profissionais que trabalham com crianças autistas e típicas, não atípicas, fazem, que trabalham com crianças, é mudar e transformar vidas. Então, eu queria agradecer por mim, eu ficava falando horas e horas, mas a gente tá descansado, tem que descansar num dia puxado. O meu pequeno tá até agora acordado, tá aqui, tá Olha, pedindo comida, porque ele, graças a Deus, tá pedindo comida aqui. E queria te agradecer, tá? E aí a gente pode marcar outro dia, falar com outro com tema, você certeza. pode ter um específico só de, às vezes, falando item por item ali os perfis sensoriais,
o chip, as ferramentas, trazer algum, sei lá, algum exemplos de ferramentas, mostrar equipamentos, não sei, alguma coisa desse tipo que a gente pode focar ali no dia a dia, nesse Muita ambiente. coisa. Ixi, Coisa, tem muito tema, coisa. tem muito estudo. De tudo que a gente falou, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de salientar para nós pais, para nós famílias que somos atípicas? Eu acho que é assim, realmente, a gente precisa se acalmar, né? Baixar o nosso nível de alerta. Porque uma vez eu fui numa palestra da doutora Temple Grandin, não sei se vocês conhecem, é uma autista americana, né? E ela tem PhD aí em estudos. Ela é veterinária, tem PhD em humanização, agora não me lembro assim, em curral humanizado. Não, curral. Em trabalho humanizado ali no É o abate manejo, de animais. é o manejo. Ela estruturou todo o processo de Exatamente, manejo, né, de fazendas. exatamente. E uma das perguntas assim mais frequentes para ela é essa, assim, como lidar com essa ansiedade, né? Como fazer com que o meu filho tenha independência e autonomia, porque eu não vou estar aqui o tempo todo. E ela falou, olha, vamos acalmar, né? Porque se vocês são pais que estão sempre buscando o melhor, que estão sempre estudando, procurando as melhores ferramentas, né? Os tratamentos que têm evidência científica, porque eu sei que hoje tem muito tratamento aí que a gente se perde, mas os tratamentos que têm evidência científica e dando o melhor para o filho, acalmem o coração de vocês, né? A gente tem que, às vezes a gente passa a vida aí se martirizando, como vai ser, como meu filho vai ser, né? Uhum. Então, assim, acalmem o coração, né? Existe o tempo para tudo. Se vocês estão procurando, esse é o caminho. Esse é o caminho. Não tem por onde fugir, né? Então, essa live é muito assim, para os pais, né? Acalmarem o coração. E depois aí, um outro momento, a gente pode falar sobre acomodações sensoriais, né? Entrar mais nesse assunto para ficarem um pouco mais, ficarem mais expert nisso, né? E ensinar as crianças a se autorregularem, porque é isso que as crianças precisam. Elas precisam aprender a se autorregular. E Eu acho todas que as crianças conseguem. esse é o que define o sonho de um profissional que trabalha na sua área, não seria, Tati? Que o meu paciente consiga, ele mesmo, assim, porque nós se tornamos, vou falar eu, tá? Eu aprendi a me acomodar. Hoje eu falo pro meu esposo, amor, eu preciso do meu tempo. Eu chego de algum evento que tem muitas pessoas, ou eu vou palestrar, ou eu vou falar, meu esposo, eu falo, amor, eu preciso só de um tempinho. Ele fala, você tá se regulando? Uhum. Eu falei, aham, eu não posso falar agora. Eu tô me regulando. Ele já sabe, porque eu consigo falar, ó, eu vou tomar um banho para me regular. Entende? Então, assim, eu acho que isso é o sonho de todo profissional que eu acho que trabalha na sua área, né, Tati? Onde você tem um paciente, não sei se fala paciente ou cliente, paciente que ele consiga se autorregular, né, nos ambientes, porque ele vai sentir mesmo os sentidos de várias maneiras, sentir aquele mundo de várias sensações, da forma que ele sente e observa o mundo, mas ele conseguir se regular, eu acho que é um sonho, né? É, aí ele consegue muita coisa. Ele consegue muita coisa aí na vida dele, né? Então a ideia é Sempre vem com essa. caderno, anota, eu Aham, isso anoto aí. alguma coisa que depois para mim pensar e refletir. Mas, ó, das lições que a gente aprendeu hoje aqui, pais, não coloque só no carrinho da Amazon, da Shopee ou do Mercado Livre. Compre um balanço, instale um balanço, vai brincando com a criança. Se não gosta do balanço, vai fazendo essas atividades do serra-serrador, do pula-pula, algumas coisas que a Tati falou aqui, mas compre um balanço, que é extremamente importante. E a outra coisa que você falou é, é buscar essa ajuda, literalmente mesmo, de um profissional para entender o perfil da criança e como ajudar essa criança. Tati, É como que a gente isso aí. encontra você? Como que a gente encontra você? Tem um perfil aqui? Fala um pouquinho de como acessar você. Eu tenho Como?
o perfil, né, no Instagram, @TO Tatiane Sanches, tá? Você pode até, dá até para colocar aqui colocar aqui nos comentários, né? E eu também realizo mentoria e consultoria com pais, tá? Então, você quer saber um pouquinho mais sobre o desenvolvimento infantil do seu filho, o que observar, né, o alerta, sobre acomodações sensoriais, um atendimento mais personalizado, eu também faço. Então, é só chamar, é só falar comigo no direct. Perfeito. A, a Joyce colocou A já. Joyce colocou aqui. Uhum. Joia, tá? Obrigada, Joyce. Muito obrigada, obrigado a todos os pais, professores, todo mundo que ficou conosco até agora. E foi muito gratificante, muito honrada pelo seu tempo, tá, Tati? De poder nos ensinar cada vez mais. Tá bom? Então siga a Tati, siga ela, entre em contato com ela também, ver como que faz o processo. Eu sei que a agenda da Tati é lotada, mas procure ela de alguma forma para poder ajudar você, que tem seu pequeno, sua pequena em casa que precisa de ajuda. Tá bom? Então, um beijo, Gente, eu Tati. que Obrigada. agradeço, viu? Obrigada a todos que ficaram aí. Tchau, tchau. Obrigada, Lid. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.